quarto ano, bem-vindos a mais uma aula de geografia, correto? Nós já estamos no quinto roteiro e hoje nós vamos fazer o nosso livro, certo? Nós vamos fazer o nosso livro da página 26, 27 e 28 e esse vídeo aqui é um vídeo de correção dessas páginas, tá? Essas páginas nós vamos falar sobre o clima. Correto? Lembra lá? Vocês já assistiram o vídeo que eu expliquei para vocês sobre o que é clima, qual é a diferença de clima para tempo. Falamos de vários climas que o nosso livro trouxe para a gente estudar. E agora nós vamos fazer a correção dessas páginas, tá bom? Agora nós vamos fazer essas correções, tá bom? Vamos lá! Leia as frases a seguir e, com base no que você estudou, marque se elas se referem ao tempo atmosférico ou se ela está se referindo ao clima. Lembra lá que a gente estudou sobre isso, tempo atmosférico e clima, certo? Que o tempo é aquele que está sempre em constante mudança, correto? Bom, e a gente tem o clima. O clima o quê? Já é uma característica maior, né, daquela região, certo? Ele é um clima duradouro, que teve o quê? Vários anos de estudo. E aí nós vamos lá. Bom, nessa época do ano sempre chove muito. Bom, essa frase aí, esta época do ano sempre chove muito, a gente está se referindo ao tempo ou a gente está se referindo ao clima? O que vocês acham aí? Quando a gente diz nessa época do ano, a gente está se referindo ao quê? Muito bem, ao clima, certo? O clima daquela região já foi estudado durante vários anos, certo? E aí a gente teve o quê? Que a gente pode comprovar que naquela época do ano chove muito. Então a gente está falando sobre o clima da região. Agora, quando a gente diz assim, o dia amanheceu nublado ontem e logo após o almoço começou a chover. É o quê? A gente está falando do tempo daquele lugar ou do clima daquele lugar? O que vocês acham? O dia amanheceu nublado. Bom, quando a gente fala o dia daquele momento, né? Então, provavelmente, a resposta é... Você acertou aí? Muito bem, é o tempo atmosférico daquele local naquele dia, correto? Na letra C. Sempre viajamos para o sul do Brasil. Nesta época do ano faz frio. Olha aí o que ele diz. Viajamos no sul do Brasil. Então ele está estudando o quê? Em qual época do ano? É o tempo ou é o clima? Bom, eu acho que ele está falando de... Acertou aí? Clima, correto? Porque ele está estudando uma região e uma época do ano. Correto? Então, uma época do ano, a gente vai fazer uma característica maior daquele local. Então, é o clima. Vamos continuar? Número 2. Leia a informação a seguir sobre o clima e o cultivo de manga. Vamos lá. Manga é uma fruta que se adapta bem em locais com estações secas e chuvosas, mais ou menos definidas. Chuva em excesso em época inadequada pode causar problemas nas qualidades dos frutos. Bom, aqui em Roraima dá muita manga, né? Principalmente nessa época que a gente tá agora, correto? De acordo com a informação, é correto afirmar que a manga é uma fruta de que clima? Já dei uma dica. Vamos lá começar aqui, ó. Você acha que ela é tropical de altitude, que só dá lá em altas altitudes a manga? Você acha que é tropical semiárido? Se lembra que eu dei uma dica para vocês, quando a gente lembrar de semiárido, a gente vai lembrar sempre de seca. A manga é na época em locais de seca? Não, a manga ela dá onde? No clima tropical. Lembrando que a gente estudou que Roraima tem clima tropical também, correto? Muito bem. Vamos continuar lá. 3. Leia algumas informações sobre o município de Campos do Jordão, lá em São Paulo, certo?
Localizado na Serra da Mantiqueira, em São Paulo, o município de Campos do Jordão está aproximadamente a 1.639 metros acima do nível do mar. Lembra lá quando a gente estudou que a gente tem o nível zero, né? O marco, né? Zero das planícies, que é o nível do mar. E aí as altitudes, quando a gente sobe, né? A gente tem montanhas, morros, planaltos, ok? E aí a gente tá falando o quê? Que Campos do Jordão está aproximadamente a 1.600 metros acima do nível do mar. Então, ele é um lugar de altitude. Devido à sua altitude, apresenta temperaturas amenas no verão e frias no inverno, né? Lá em cima, mais perto da nuvem, a gente costuma dizer assim, né? Podendo chegar a 0 graus. Bom, com base nessas informações, é correto afirmar que o município representado apresenta características de... muito fácil. Quando a gente fala de altitude, a gente fala de quê? De clima tropical de altitude. Essa eu tenho certeza que vocês acertaram, porque a gente conversou bastante lá no outro vídeo, correto? Vamos continuar aí? Bom, agora o nosso livro vai mandar a gente consultar o mapa do Brasil lá na nossa página 24. Aí eu trouxe o mapa aqui pra gente, tá? E aí ele vai pedir pra gente descobrir o nome e as características do clima predominante aqui na nossa unidade federativa onde você mora. Onde que nós moramos? Roraima, certo? E vamos registrar aqui a resposta. Lembra que a gente conversou bastante, que a gente falou o quê? Que esse mapa aí não está totalmente correto, que nós temos vários estudos, várias classificações, e aqui em Roraima a gente tem 3 climas. Vocês lembram quais eram os climas? Equatorial semiúmido, equatorial úmido e tropical. Então, esses são os climas do nosso estado, correto? Não esquece, hein? Bom, agora nós vamos continuar aí no nosso livro, na página de 27, certo? Ele trouxe um gráfico aí pra mim, então eu quero que vocês fiquem bem atentos a esse gráfico. Vamos analisar primeiro este gráfico, correto? Vamos lá. Bom, aqui, o que eu tenho aqui de vermelho? O que representa esse vermelho? Bom, esse representa temperaturas médias mensais. Temperatura, quando a gente falar de temperatura, a gente vai olhar para o vermelho. Bom, e essas barrinhas azuis? Essas barrinhas azuis estão falando de quê? Estão falando de quantidade de chuva também mensal, ok? E aqui a nossa base aqui, ó, aqui a gente tem os meses do ano, porque nós estamos falando o quê? De mensais. Então, a gente tem a quantidade de temperaturas nos meses e as quantidades de chuva, ok? E aí a gente vai ver esse gráfico e vai responder as questões que o livro está pedindo aí, ó, correto? Vamos lá. Com base no climograma, isso se chama o que, gente? Climograma. Informações sobre a temperatura e a precipitação de chuva, as quais são reunidas em um gráfico que a gente chama de climograma. Esse é o climograma aí da onde que nós estamos ali? Goiás, Goiânia, ok? Então vamos lá. Com base no climograma, vamos responder as questões a seguir. As barras azuis informam o quê? Muito fácil, a gente já leu o gráfico aí, né? As barras azuis formam quantidades de chuva mensal. Em qual mês a temperatura foi mais elevada? Bom, onde que está falando de temperatura? Bom, a gente viu que temperatura, a gente vai ver na linha vermelha. Qual que é a mais alta? Olha, justamente aqui, ó. Se a gente traçar uma linha aqui, ó, no 400 aqui, ó. Quem foi o mais alto? Justamente esse aqui. Foi em qual mês? Outubro, ok? Qual mês registrou a temperatura mais baixa? Olha aqui a mais baixa. Essa, né? E aí nós temos em junho. Vocês acertaram aí? Muito bem. Continuando aí. Qual mês foi mais chuvoso? Aonde a gente observa a chuva? A gente observa a chuva nas barrinhas azul. Qual é o mês que tem mais chuva? Deixa eu passar uma traça aqui. Esse aqui. Esse aqui foi o mês de dezembro. Vocês acertaram, né? Muito fácil, né? Quando a gente vê um mapa,
um gráfico, a gente tem que sempre o quê? O que eu já expliquei para você? Observar bem os gráficos, os mapas, observarem as legendas também, que eles vão dar sempre dica para nós. Então vamos lá. Em que mês não choveu? Bom, a chuva é de azul. Aonde que não apareceu? Aqui foi no mês de julho, ok? Correto aí, vocês acertaram. Qual é o clima do município de Goiânia? Bom, agora nós temos que pensar nas características dos climas que nós estudamos, certo? Aqui nós temos o quê? Bom, lá no mês de julho não choveu. Julho é o mês de inverno seco. Vai pensando aí, já temos uma característica desse clima, ok? E o mês que choveu foi dezembro. Dezembro é qual estação do ano? Tia, dezembro é verão. Então, onde nós temos aí? Muita chuva no verão e o inverno seco. É uma característica da onde? E aí, faz muito calor nesse local? Muito calor nesse local, né? Onde que ele estava, ó? Sempre acima aqui, ó, dos 25, ok? Então, aí, ó, nós temos qual clima predominante nesse estado? De invernos secos e chuvas no verão. É o clima tropical. Você acertou aí, né? Muito bem. Agora vamos para a nossa próxima página 28, nosso último aí, tá? O planeta Terra há diversos tipos de clima e cada um deles tem características próprias. Você lembra que a gente foi estudando? Bom, que são definidas por um conjunto de elementos atmosféricos. Vamos desembaralhar as letras aí e descobrir o nome desses elementos atmosféricos. Tia, muito fácil, né? É um jogo, vamos se dizer, de cruzadinha, de desembaralha, de adivinha, certo? E a gente vai lembrar o quê? De elementos atmosféricos. Quais são os elementos atmosféricos que a gente estuda, que a gente vai caracterizar um clima? Quais são? O primeiro aí você achou? Temperatura, correto? Muito fácil. Na letra D, umidade. Muito bem. Na letra C, qual que você achou aí? Precipitação, ok? Na letra D, mais fácil ainda, pressão atmosférica. E na letra E, vento. Então, esses são o quê? São elementos que a gente estuda, né? São os elementos atmosféricos que a gente estuda para poder fazer o quê? Fazer características do clima daquele local, correto? Bom, nós terminamos por aqui. Se cuidem, tá? Fiquem em casa, faça suas atividades, estuda, assista os vídeos aí, curte os vídeos, tá bom? E beijos, beijos, beijos virtuais pra vocês, tá bom? Beijos e até a próxima aula.